Hello, my name is Gary and I have a question for you. Why is it so important to learn the verb be and the pronouns? Olá, meu nome é Gary e eu tenho uma pergunta para você. Por que é tão importante aprender o verbo to be e os pronouns, os pronomes? É o que eu quero te passar nessa aula de inglês. Vamos lá. Bom, então começando, para você que não sabe nada ou sabe muito pouco de inglês, a gente está aqui em frente a uma tabelinha com o verbo to be conjugado, ou seja, a conjugação através de cada um dos pronomes. Eu já vou explicar quem é quem, tá? E na terceira coluna aqui nós temos a tradução, o significado disso, tá? Então, o primeiro ponto que é importante de se falar do verbo to be é que, fazendo-se uma tradução para a nossa língua, para a língua portuguesa, a gente vai ter tanto o significado de ser quanto de estar. Eu sei que isso parece confuso, mas fique calmo, fique calma, confie em mim, que isso perfeitamente e tranquilamente se esclarece na frente. Ou seja, isso não é a barreira ou limitação para ninguém, tá? Pode conversar com qualquer um que você conheça, amigo ou colega ou familiar que aprendeu inglês, sendo brasileiro ou português, enfim, falante da língua portuguesa, que a pessoa vai lhe confirmar que isso tranquilamente é resolvido lá na frente. Então, não se preocupe. Bom, primeiramente eu quero que você repita comigo. Eu vou ler e eu quero que você repita logo na sequência. É muito importante para você repetir, não só agora nesse vídeo, mas depois e depois e depois, até que isso esteja cristalizado na sua cabeça, no seu cérebro, né? I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Very good. Muito bom. Quais são os pontos importantes da gente fazer aqui antes de dar sequência? Como eu já falei, o verbo to be significa tanto ser como estar, né? Vai depender muito do contexto, e aqui marque bem essa palavrinha contexto. Em todos os idiomas ela é importante, mas no inglês eu costumo dizer ela é ainda mais importante. O significado dos pronomes. Bom, primeiramente, os pronomes são esses caras aqui da primeira coluna, né? Tá escrito pronome ali, que são ali o I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Então, esses são os pronomes, tá? Os pronomes, basicamente, são as palavrinhas que a gente usa para adequar uma frase com base em gênero, masculino, feminino, neutro, e plural e singular, tá? Se essa explicação que eu fiz agora é muito complexa, não tem problema. Basta saber que o I significa eu, o you significa você e assim por diante. A gente já vai chegar lá no significado, tá? Um outro ponto muito importante de você já deixar isso muito claro pro teu cérebro. Eu sei que isso parece engraçado, mas é muito importante. Eu gosto sempre de fazer essa abordagem. Uma coisa é você, outra coisa é o seu cérebro. O que eu tô querendo dizer com isso? O nosso cérebro, o meu, o seu, de todo mundo, ele muito facilmente adquire vícios, tá? Isso todo mundo não tem como escapar. Então, certas coisas são muito, muito, muito importantes de serem já esclarecidas desde o começo dos seus estudos. Então, o que eu quero dizer aqui pronome you significa você. Como a gente vê aqui, você está. Mas ele também vai significar vocês, no plural. Ou seja, vocês são, vocês estão. Mesmo conceito da ideia que eu falei de o verbo to be significar tanto ser como estar. Não se preocupe, confie em mim, fique tranquilo, fique tranquila que isso vai fazer sentido lá na frente. É tudo uma questão de contexto. Very good. Bom, uma última observação que eu faria aqui, talvez de menor relevância, mas ainda é importante fazer rapidinho, é que assim, na hora de conjugar, na língua portuguesa a gente não se dá conta disso se não para estudar isso de forma específica, mas o pronome você, em português, ele vai ter sempre a mesma conjugação que a terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela, isso, né? Então, é importante levar em consideração que em inglês ele não vai seguir esse mesmo padrão. Ou seja, you are, né? É sempre you are, nunca vai ser you is.
Eu sei que isso parece óbvio olhando aqui, mas eu volto na questão que eu falei do nosso cérebro, tá? Ele vai, cedo ou tarde, se você não se cuidar, lhe levar a, partindo do pressuposto que você é brasileiro como eu, falante de português como eu, ele vai facilmente, se você não se cuidar, fazer com que você diga you is. E isso está errado, não existe de nenhuma maneira. Tá ok? Very good. Agora eu vou ler aqui alguns exemplos, tá? O objetivo aqui é você, primeiramente, praticar a pronúncia, tentar repetir comigo o mais próximo possível da forma que eu estou pronunciando e visualizar as frases que eu vou traduzir na sequência. Não se preocupe também com o significado dessas frases. Elas são apenas exemplos aleatórios aqui que, se for parar para pensar, são frases até estranhas. Mas o objetivo aqui, nesse momento, não é formar frases coerentes, e sim já ir se adaptando com a sonoridade e a estrutura do idioma. I am student. Eu sou estudante. She is student. Ela é estudante. We are students. Nós somos estudantes. They are students. Eles, elas são estudantes. Very good. Então procure visualizar, repita exaustivamente essas 4 frases, tá? Confie em mim. O objetivo aqui é que você se torne familiar com o verbo to be, que ele está representado aqui nessas frases pelas formas conjugadas aqui destacadas em azul. Então aqui os subject pronouns, os pronomes que a gente está vendo nessa aula juntamente com o verbo to be. Como eu falei, eles possuem uma equivalência exata com os pronomes em português. Ou seja, I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso, isto, we, nós, you, como eu falei já anteriormente, vocês, they, eles ou elas, ok? Vale destacar que o pronome it, ele é, na regra da gramática, ou seja, se a gente levar isso ao pé da letra, ele só pode ser utilizado com objetos e animais. Claro que objetos sempre vão requerer, ou melhor dizendo, existem exceções, é claro, mas é muito mais comum, ou seja, na maioria das vezes a gente vai utilizar o pronome, o subject pronoun it, para falar de um objeto, tá? E animais também. É claro que a exceção que eu faço aqui são os pets, os animais de estimação, que é muito comum você usar os pronomes aqui de gênero mesmo, né? He ou she, se o animalzinho é do sexo masculino, né? E she, se o animalzinho é do sexo feminino, ou da forma que o dono preferir. Alright? Então o que é importante aqui destacar dos pronouns? Os pronouns, os pronomes, tanto em português como em inglês, nada mais são do que uma palavra que se utiliza para, digamos, não utilizar um nome. Por qualquer motivo que seja para não ficar repetitiva a frase, seja para não mencionar o nome da pessoa citada, né? Então aqui, por exemplo, John is a student. É também correto falar he is a student, ok? John é um menino, um homem, então he is a student. Se fosse mulher, she is a student, tá? E assim por diante. Então, esse é o objetivo principal dos pronomes. Volto a falar, se não ficar claro agora, basta saber que he significa ele, she significa ela, you significa você e assim por diante. Agora, para fechar, a gente vai ver um diálogo, tá? Eu deixei colorido aqui as frases as frases em inglês e a tradução embaixo. Eu deixei colorido para que você consiga visualizar agora. É isso que eu quero de você nessa altura do campeonato. Eu quero que você consiga visualizar exatamente qual é a função de cada palavra, qual é a tradução ou equivalência de cada uma das palavras envolvidas. Não se preocupe muito em entendê-las 100%, tá? Pode procurar o significado, pegar um dicionário, fazer uma tabelinha, escrever o significado, isso é sempre válido. Mas não se puna muito, não se cobre muito de entender 100%. Aqui é só, a gente vai focar no verbo to be, basicamente, e já algumas coisinhas, palavrinhas novas para você, como sempre, se familiarizar com a sonoridade do idioma e também, é claro, para poder já ver como as palavras se completam, enfim, né, se juntam dentro de uma frase, formando coerência e significado. So, two friends meet. 2 amigos se encontram. Marcos
and John. Marcos introduces Joanne, his girlfriend. Marcos apresenta Joanne, sua namorada dele. John introduces Helen, his wife. John apresenta Helen, sua esposa, a esposa dele. Vamos ver esse diálogo. Hi, John. How are you? Então, como eu já falei aqui, tá? Olha, exatamente a mesma cor, tá? São as traduções aqui, os significados. Fine, Marcos. And you? Very nice. Thanks. John, this is Joanne, my girlfriend. Nice to meet you, Joanne. Nice to meet you, John. Look, this is Helen, my wife. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too, Helen. E é isso por essa aula, tá? Quero deixar aqui um assignment, ou seja, uma missão para você fazer, que estiver assistindo esse vídeo, e quiser realmente sair com o conhecimento e entendimento dessa aula por completo. Qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é memorizar a conjugação do verbo to be na forma presente, como a gente viu nessa aula, ou seja, I am, you are, he is, she, it. Aqui só existe uma regra, tá? Vou falar para você, é muito importante. Essa parte mais importante da aula, na verdade. A única regra aqui é não mentir para si mesmo. Por que eu tô dizendo isso? Às vezes a gente se engana, às vezes a gente pensa que sabe, porque olha aqui e não sente nenhuma novidade e acha que na prática já está sabendo. Quando que você vai estar sabendo? Quando você cobrir essa coluna e você apenas olhando aqui conseguir completar, tá? Então fica aí para você cobrar de si mesmo, de si mesma, tá? Então isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Não pode haver 1/1000 de segundo de tempo para você ter que lembrar como é que conjuga. Se estiver assim, ok, não tem problema, mas isso significa que você ainda precisa praticar. Ou seja, quando você já tiver na ponta da língua de verdade, toda essa tabela aqui, no caso aqui, né? E é claro, entendendo o significado, evidentemente, tá? É importante também isso, né? Você saber memorizar aqui a conjugação e, claro, saber o que você está falando, né? Mas a parte mais difícil, eu diria, é memorizar a conjugação. Então, a partir do momento que isso aqui estiver na ponta da sua língua, perfeito, missão cumprida, vamos para frente. Tá? E também a mesma coisa vale para o subject pronouns, o significado deles, tá? Isso aqui, o significado deles tem que estar na ponta da língua, tá? Então, boa sorte e até a próxima aula.